Seu nome é o maior, o seu nome é o mais poderoso, o seu nome é magnífico, é Deus forte, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz. O seu nome é sobre todo nome, do qual todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas ao Rei da Glória. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E não há nome de nenhuma e de nenhum que se compare ao seu glorioso nome, ao seu grandioso nome, Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. Você está feliz? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Te convido a abrir as Escrituras em Efésios, no capítulo 6. Nesse trecho, nós vamos ver que nós temos inimigos a vencer, mas o mais poderoso está em nós. O mais poderoso habita dentro de nós. Isso não nos isenta de nada, ou de muitas coisas, porque o Senhor nos livra de muitas, que a gente nem imagina. Mas eu me preocupo em relação ao nosso inimigo, na questão que alguns dão muito poder a ele, o exaltam demais, falam demais sobre o seu poder, sobre a sua invasão, sobre o seu reino, e exaltam demais o inimigo. Outros depreciam demais o inimigo. Acham que o inimigo é uma barata tonta que não está fazendo nada. E nós temos que tomar cuidado no cristianismo para encontrar o ponto de equilíbrio de tudo isso. Porque não é assim e não é simples. Nós vamos falar hoje sobre uma batalha espiritual, ou pelo menos dar uma pincelada a respeito sobre batalha espiritual. A nossa luta, ela não é contra carne e sangue. Às vezes a gente luta entre nós, né? Mas a luta não é essa. A luta é contra principados, potestades, príncipes das trevas e hostes que estão atuando o tempo todo. E se você acha que eu estou enganado, é só você ligar o rádio, a TV, a internet, assista 1 hora daquela porcaria e você vai ver quem está dominando esse mundo. A palavra diz, Jesus disse, esse mundo jaz no maligno. Satanás tem uma certa autoridade e ele vai reinar e ele vai fazer muita coisa ainda vai acontecer, né? Diga aqui o nosso amigo pastor Nilo, o quanto ele ainda vai reinar, o quanto ele vai inclusive se assentar num trono e dizer eu sou Deus. E muito mais que isso, muitos irão adorá-lo, muitos irão adorá-lo. E esse inimigo, ele é tão perigoso, ele é tão sutil, ele é tão maligno, que ele conseguiu rachar até o céu. Ele conseguiu trazer a terça parte, junto com ele, condenados, expulsos do céu. Ele conseguiu, lá em cima, trabalhar ao ponto de trazer a terceira parte, de 3, uma parte ele trouxe do céu. Nós estamos falando de quanto? 33% aproximadamente, de criaturas celestes que esse infeliz trouxe para trabalhar com ele. Então, que essa manhã seja um dia para nós pensarmos um pouco, pararmos e refletirmos. Hoje nós cantamos bastante sobre a vitória do nosso Rei. E quando eu estava lá atrás, eu estava ouvindo a voz de vocês, e irmãos, creiam, há um poder
No mundo espiritual, quando nós cantamos, seu nome é o mais alto, canta aí, seu nome é o mais forte, seu nome é sobre todo. Eu não sei a sequência, tá? Seu nome é mais forte, seu nome é mais grande. Tá certo isso? Acho que não, mais grande tá errado. Eu tentei fotografar a letra, não deu tempo, trocar. E eu não sei ela de cor. Mas o que eu quero dizer é que há um poder de Deus sendo liberado quando você canta. Quando você canta a palavra. Quando essa palavra ela é ministrada de alguém que é nascido de novo, que tem o Espírito de Deus dentro da sua vida. A sua palavra não é só um cântico, a sua palavra é poder sendo liberado no mundo do Espírito. No louvor, a liberação, no louvor, a cura, no louvor, a livramento. Nós aqui no passado, quando a igreja era menorzinha, lá na Rua 2, era muito comum a gente estar ministrando louvor e começava a sapecar demônio para tudo que é lado. E um corria, pegava aqui, outro pegava lá, porque ele não aguentava ouvir o povo de Deus declarar a grandeza do nosso Deus. E a gente canta, grande é o Senhor, digno de louvor. Olha o que você vai dizer agora. Alegria de toda a terra. E o que você diz agora? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só Ele. Sobre toda a terra e céu. Aleluia! Olha isso que você está cantando. Olha o que você está declarando. E o diabo fica pensando com os seus demônios, mas eu fiz de tudo para ele não cantar isso. Eu fiz de tudo para ele não se alegrar, eu fiz de tudo para derrubar ela. E ela está aqui na igreja cantando. Apesar das circunstâncias, eu te adoro. Apesar das circunstâncias, eu te louvo. Apesar das circunstâncias, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu lugar forte. O Senhor é o meu libertador. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é meu tudo. E o diabo diz, eu tentei de tudo derrubar ele, derrubar ela. Mas o Senhor diz, aqui não. Aqui você não bota a mão não, amigo. Me impressiona testemunhos que a gente ouve de pessoas que são bruxos ou foram bruxos. E que até eles iam nos cemitérios pegar cadáveres para fazer os sacrifícios deles lá. E vários bruxos contam isso, que chegaram em alguns cemitérios e que eles foram mexer naquele túmulo e aí tinha um guardião naquele túmulo. E disse, eu não consigo ir ali pegar aquele morto. Por quê? Porque aquele ali é servo do Deus Altíssimo. Nem morto o diabo coloca a mão em nós. Acharam aí? Efésios capítulo 6, nem li ainda, né? Verso 12, diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Diante da sua palavra, ó Rei da Glória, nós pedimos, Senhor, ministra no nosso coração nessa manhã, que a gente saia daqui
mais crescidos, entendendo mais também sobre esse mundo espiritual, entendendo um pouco mais, Senhor, de como o nosso inimigo trabalha. Mas, Senhor, em todo momento, nós somos mais do que vencedores por Jesus Cristo, que nos comprou com o seu precioso sangue, nos lavou com o seu sangue e nos deu nova vida, nos arrancou de um lamaçal de lodo de lama, colocou nossos pés sobre uma rocha, firmou os nossos passos e pôs um cântico novo em nossos lábios. E é por isso que a gente canta, é por isso que a gente exalta, é por isso que nós te magnificamos, porque o Senhor é a razão absoluta da nossa vida. E nesse momento, na autoridade do teu nome, repreendemos, Senhor, todo ataque das trevas, toda distorção, toda voz mentirosa, saia do nosso meio, em nome de Jesus Cristo, e só o teu Espírito tenha liberdade de fluir em nós, nos nossos ouvidos, no nosso ser, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou ler uma outra versão, você pode só ouvir, diz assim: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha o que o Senhor está ensinando aqui. Há um cristianismo hoje que diz assim: vem para Jesus e sua vida vai ser um mar de rosa, vai ser um céu de brigadeiro, né? Um voo tranquilo. Mas o Senhor diz: não, fica ligeiro, porque tem o inimigo amando cilado o tempo todo para você. Obrigado, Vitor. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes ou celestiais. Aonde os caras estão trabalhando? Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir o dia mau. Irmãos, vai ter dia maus. E deixa eu voltar que eu estou falando de cor e não estou lendo aqui, nessa versão. Depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu vou ler o 13 de novo. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Vai ter dia difícil, irmãos. Depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Francisco, não precisa, obrigado. Fui eu que... Obrigado, irmão, pelo seu carinho. 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. 15. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. 16, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Há uma batalha, e para entrar nessa batalha, nós precisamos estar com uma armadura. E aqui ele descreve, e você pode falar: pastor, hoje você vai falar sobre armadura? Não, até pensei que ia, mas não vou falar sobre armadura hoje. Mas talvez fale outro dia, porque esse texto, esse 6 de Efésios, ele tem muitas informações. E nós vamos pincelar alguma delas hoje. E não fica preocupado aqui se eu vou trabalhar com texto, fora de texto, porque eu vou ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, tá bom? É isso que eu vou ministrar. Então, não fica tentando analisar o que eu vou ministrar, mas vamos aprender juntos que nós temos um inimigo.
e a gente precisa estar armado. E eu vou dizer para você que nós estamos em guerra contínua. Mas, pastor, eu não vejo demônio, eu não vejo anjo, eu não vejo nada disso. Mas o anjo do Senhor, ele está ao nosso redor, cuidando da gente, nos livrando. Eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo mais de uma vez, de passar por uma situação difícil, difícil que eu digo de risco de vida, e depois, em algum momento, alguém chegar e falar assim: naquele dia eu estava orando por você, e o Senhor te livrou disso, o Senhor te livrou daquilo, e assim por diante. Porque há um mundo espiritual, ainda que invisível, mas ele existe. Você consegue ver o vento? Mas ele existe. Consegue ver o cheiro? Mas ele existe. Tem tantas coisas que a gente sente, que a gente percebe, mas a gente não vê. Nós não vemos o calor que está agora, mas a gente sente. E não é porque a gente não sente também, ou não vê, que ele não existe. Sim, ele existe. E ele está dominado por principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Como eles vieram dos céus, eles foram expulsos pela rebeldia, mas lá temos arcanjos, querubins, serafins e anjos. 4 categorias. 4 categorias de poder, uma mais poderosa que a outra, ou com ações e situações específicas. E aqui também, eu poderia discorrer um pouco aqui para falar sobre principados, potestades, como eles atuam, quem são os príncipes das trevas, e o que a gente mais vê, que é mais próximo da gente, são as forças espirituais do mal, ou as hostes, que são os pequenos demônios. Porém, existem governos espirituais, conforme está descrito aí. Então, a gente está em luta o tempo todo. Irmãos, essa luta, ela começou no Éden. Ela começou assim. Deus chega para eles e diz: olha, pode desfrutar de tudo que eu fiz para vocês. Comam, bebam, desfrutem, vivam. Eu plantei esse jardim para vocês, para Adão e Eva. Vocês podem, na linguagem de hoje, Deus estaria dizendo para eles assim: pode curtir. Pode curtir o que eu preparei para vocês. Mas alguém lá dentro do Éden, um intruso, chegou para Eva e disse assim: Deus diz que você não pode comer daquela ali. Para, boba. Ele falou que você vai morrer. Você vai morrer se você comer? Para com isso. Sabe o que Deus quer? Ele quer que você não coma desse fruto que ele falou, porque você vai ficar igual a ele, vai ficar inteligente, vai ficar esperto. Você viu como Deus é inteligente? Você vai ficar parecido com ele. Trocou uma ideia mansa com ela. Mas eles tinham tudo, como nós também muitas vezes temos tudo de bom para escolher, e às vezes escolhemos o que não presta. Isso é desde o começo. Pastor, mas isso foi lá, porque olha, por que Deus não acabou com a Eva, criou uma Eva nova e começou tudo de novo? A gente tem esses pensamentos meio malucos, né? Mas Deus sempre deixou a gente no livre-arbítrio. Sempre o homem teve o livre-arbítrio de obedecer ou não, servir ou não, querer ou não. E nós podemos pensar que se fosse nós lá, seria diferente. Se fosse eu, é que aquela Eva é uma fraca. A gente tem uma tendência de dizer que a gente sabe fazer melhor, né? Se fosse comigo eu não ia desobedecer. Vamos trazer para hoje. Vamos falar de algumas vozes. Eu vou citar aqui e os pastores têm liberdade se quiserem acrescentar alguma voz daquilo que eu vou falar. Eu marquei algumas que fluíram aqui no meu espírito, que eu lembrei. Mas hoje nós temos o Éden do cristianismo.
Hoje nós temos a oportunidade de sermos novamente nascidos em Cristo, vivermos uma vida de santidade, vivermos em Cristo, uma nova criatura, mas está cheio de vozes ao nosso redor. E para que essas vozes desse mundo maluco chamado mundo espiritual? Porque, irmãos, o nosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao derredor do pastor, da mulher do pastor, dos filhos do pastor, do apóstolo, do bispo, do sei lá eu o quê. E de você também. Ou você acha que ele dá moleza para nós? Você acha que é mais fácil para a gente do que para você? Ele anda o tempo todo enchendo as paciências. Ele anda ao nosso redor, bramando como um leão, buscando a quem ele pode tragar. Você fala, pastor, isso é pessoal do mundo, é? E por que os cristãos estão se suicidando? Pastores estão se suicidando. Chegaram ao ponto de dizer, a vida não tem mais sentido, e pau. Sabe por quê? Porque tem alguns seres que estão só esperando a gente dar uma brecha para ele cair para dentro e destruir a gente. Você sabe que hoje a Bíblia não é proibida no Brasil, amém? Você pode ter um monte, mas não lê. Ele é esperto. Ele já fez fogueira, queimou Bíblia, fez um monte de coisa, eu esqueci o nome dos negócios lá, mas é isso aí. Satanás fez de tudo para destruir a Bíblia, não conseguiu. Ele falou, então vamos fazer o contrário, vamos dar a Bíblia para eles, aí vocês não lêem. Mas não é de Bíblia, né, que eu vou falar de vozes. Vozes. Vou falar de uma voz que eu ouço bastante dela, né? Não nos meus ouvidos, mas eu ouço no mundo evangélico. Pastor, isso não tem nada a ver. Essa é uma das vozes mais fortes dentro das igrejas. Você vai falar sobre santidade? Pastor, não tem nada a ver. Você vai falar sobre dízimo? Não tem nada a ver. Você vai falar sobre renúncia? Não tem nada a ver. Você vai falar sobre dom do Espírito? Não tem nada a ver. Nada tem nada a ver. Porque há vozes dizendo, acredita nisso não, bom. Isso não tem nada a ver. E essa voz desgraçada estava lá no Éden. E ela entra no nosso meio hoje e começa a plantar lixos dentro do nosso coração. E quando a gente vê, a gente não está acreditando em quase mais nada. Porque não tem nada a ver. Nem sabia que eu tinha escrito aqui, mas eu escrevi assim, você não precisa ler a Bíblia não, besteira. Vai ler no domingo? Eu vi uma ilustração ontem no Instagram. Eu acho que é um pastor. Ele pegou 2 alianças de ouro e pôs num saquinho. E ele pegou uma casca de banana e pôs no outro saco. Ele falou aqui, esse saquinho com joias virou um porta-joia. Esse saquinho com casca de banana virou lixo, lixeira. São 2 saquinhos iguais, mas dependendo do que você colocar dentro dele tem um valor, e dentro de você colocar do outro não tem valor. Eu quero te perguntar nessa manhã, o que eu e você estamos nos enchendo?
Cidade alerta, pastor. Irmãos, vamos a cada dia criar o hábito de ler a Bíblia. Mesmo que vozes digam, não precisa não. Outras vozes dizem assim, não precisa orar não, rapaz. Deus já sabe de tudo. Antes que você tenha uma palavra, Deus já sabe. Então não perde seu tempo. Não ora não. Não precisa se consagrar não. Deus já sabe o que você precisa. Irmãos, isso não é a voz do Espírito de Deus. A voz do Espírito de Deus, nós lemos agora há pouco, diz assim, orai em todo tempo. Orai no Espírito. Para que eu preciso orar o tempo todo? Por que eu tenho que orar no Espírito? Por que eu tenho que orar em línguas? Por que, igreja? Porque o inimigo está ao redor, doidão, maluco. Já viu aqueles cachorros bem bravos? Se escapar da coleira, o que ele vai fazer? É o diabo. Ele fica louco para pegar a gente, ele, os demônios dele e tudo, né? E ele fica colocando essas coisas no coração da igreja, dizendo assim, não precisa orar não. Não precisa se consagrar, não precisa, isso é bobeira. Tem uma voz forte agora que diz assim, não precisa ir à igreja não. Depois da pandemia ficou forte esse negócio, né? Não precisa se consagrar, é besteira. E o Senhor diz o quê? É na comunhão que a bênção é ordenada. O Senhor ordena a bênção na comunhão. Irmão, seja sincero comigo. Esse culto que nós tivemos até aqui, que vocês estavam participando, cantando, levantando as mãos, eu vi vários de vocês de olhos fechados, mãos levantadas, adorando ao Senhor. Você consegue fazer isso no culto online? Culto online é assim, meu irmão. Aí o cachorro parou, sai daqui. Aí o gato veio, sai, ele está dando, sai, solta meu celular, que ele está mordendo a tela do celular. Vai quebrar o celular. Tira ele, sai. E a criança, deixa eu falar. Mas sabe o que a voz dizendo para nós hoje? Bobo, você já foi na escola dominical? Vai à noite não. Assiste em casa. Sabe por quê? Porque quando você fica em casa, o trono de louvor não é levantado aqui. Quanto mais nós ficarmos em casa, menos adoração, menos poder, menos unção. Pastor, mas eu trabalho, eu também trabalho, irmão. Quer trocar comigo? E acho que o meu trabalho é pior do que para muita gente aqui. Pelo menos mais ou menos 15 dias eu fico fora de casa, de segunda a sexta. Você quer trocar comigo? Para com isso. São vozes que estão dizendo para nós mentiras. O Senhor quer a gente diante do trono dele, adorando, exaltando, sendo alimentado, crescendo. Uau! Não precisa congregar não. Jejum? Jejum não é para os dias de hoje, pastor. Que besteira é essa? Aí os discípulos de João também falaram, né? Seu discípulo não jejua. Aí Jesus falou assim, sabe por que eles não jejuam? Porque eu estou aqui com eles. Mas aí ele disse, quando eu for, aí eles jejuarão. Você pode dizer um amém? Amém. Eu vou perguntar de novo, depois eu vou fazer uma pegadinha com vocês. Amém? Amém. Jejum dia 13, hein? Terça-feira agora. Vamos ver. Falando nisso, você sabe que eu, como um dos pastores da igreja, eu fico com vergonha nos jejuns. Nós somos a minoria. Vem os irmãos das outras igrejas, enche esse lugar, e nós que é da igreja não vem. A gente não vem jejuar. A gente convoca, a gente libera,
A gente programa e o nosso povo não vem. Glória a Deus pelos que vêm. Tem uns que são fiéis, estão sempre aí, né? Mas, irmãos, isso são vozes dizendo para nós: que besteira é essa que o pastor Dirceu inventou, ficar fazendo jejum no feriado? Cuidado com essas vozes que estão dizendo isso, porque Satanás sabe o que significa essa igreja de jejum, cantando, louvando, adorando, magnificando ao Senhor e explodindo tronos diabólicos. Quando nós chegamos aqui, irmão, nem asfalto tinha. Diz que não tinha quase nada. Igreja também quase não tinha. Hoje é forrado de igreja, mas alguém chegou aqui desbravando e declarando nos céus deste lugar que há um Rei da glória, adorado, poderoso, grandioso, majestoso, magnífico. Ele é adorado, Ele é exaltado, Rei exaltado. Vamos ficar em pé. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Agora mais forte, Ele é o Rei. Ele é o Senhor, verdade vai sempre reinar. olha isso. Terra e céu, Glorifica o seu santo nome. Rei exaltado, Rei exaltado no céu. Agora imagina, o povo pulando na festa da carne e a gente aqui em jejum, declarando e levantando um trono de louvores ao nosso Rei. Olha isso. Eu tenho certeza que eu vou te ver aqui no dia dele. Eu vou ficar na porta lá, hein? Agora eu vou pegar uma foto, um print ali das câmeras, e depois eu vou conferir com você no jejum. Brincadeira, irmãos. A santidade não é coisa do passado. Os dons do Espírito são para hoje. O Senhor quer equipar a igreja. A semana passada eu fui numa igreja, irmãos, que no momento o pastor deu um comando. Era uma igreja com quase 3.000 pessoas dentro. Eles começaram, a igreja inteira começou a orar em línguas. Eu vi um negócio que eu comecei a arrepiar. Eu falei, Senhor, que negócio é esse? Que trem é esse que está acontecendo aqui nesse lugar? Aquela voz, e aquela voz uníssona assim, foi crescendo. Ninguém falou mais alto que ninguém fez nenhum movimento diferente. Aquela voz foi crescendo. Eu falei, onde vai parar isso? Meu Deus, nós vamos sair daqui desse lugar. Os dons do Espírito são para hoje, igreja, amém? Vamos vir buscar isso a cada dia, vamos na nossa dia. Mas tem voz dizendo assim, não, isso é lá para a igreja primitiva, isso não é para nós não, bobo. Pega isso não. Tem vozes dizendo hoje que cada religião tem um Deus. Então, é tudo o mesmo Deus com nome diferente. É mentira, irmãos. Sai fora disso. Tem outra voz dizendo, essa está forte bastante, né? Dizendo assim, olha, você não precisa obedecer pastores, líderes, apóstolos, nada. Isso é bobeira. Você é livre. Aí Deus fala aqui em Efésios, a uns, pois Deus, apóstolos, pastores, mestres, doutores, evangelistas, Deus pôs na igreja, para quê? Para edificar a igreja. Aí tem umas vozes aqui dizendo que não tem mais isso, mas sabe o que é, irmãos? É para matar a igreja no ninho, porque uma igreja sem liderança, ela morre. Deus estabelece um corpo de ministerial para edificar a igreja, e Satanás fala, não precisa de nada disso, besteira, para com isso, rapaz. E aí essas igrejas morrem na fé. Elas podem até viver, ter templo, cantar, fazer o que for, mas elas estão mortas. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Outras vozes dizem assim, não precisa dar dízimo e oferta não. Isso é bobeira, pastor, ladrão, ele está de olho no seu dinheiro. Irmão, ninguém dá dinheiro para pastor não.
nós entregamos o nosso dízimo para o Rei da Glória. Ele disse: traga os dízimos para a minha casa, para que ela tenha sustento, diz o Senhor. E ele fala umas coisas chatas para quem não dá, né? Para quem não oferta, não vou entrar no assunto agora. E aí, a voz dizendo assim, dentro do cristianismo, dentro da igreja, dizendo para o jovem: ó, não precisa ser santo não. Você pode experimentar ele, experimentar ela, depois você vê, se for bom você casa. Sem santidade, ninguém vai ver a Deus. Isso serve para o seu namoro também. Posso ouvir um amém? Faz aí, depois você ora e pede perdão para Deus, ele quebra seu galho. Para com isso, hein? Para com isso. Você não precisa ser fiel ao seu cônjuge. Inclusive, hoje é o seguinte: cadê o pastor Rodrigo? Tiver ruim, troca. Pega essa de 40, troca por uma de 20, ou duas de 20. Ou ao contrário, né? Agora tem umas mulheres pegando uns rapazes novos também, né? Casamento está ruim, irmão? Dá um Pelé nele. Isso são vozes do mundo do Espírito que vão minando a igreja, vão destruindo. E os casamentos vão... Eu não vou entrar nesse assunto, mas eu tenho muita coisa para falar sobre isso. E é terrível. E a última voz aqui que eu marquei é que... o que faço não importa. Deus só quer o meu coração. Para com isso. Que história é essa que Deus só quer o coração? Deus quer o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo regenerados, santificados, vivificados. Deus escolheu a gente para morar na gente. Que história é essa? Que eu posso fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa, agir de qualquer forma e Deus não está nem aí para isso. Para com isso, irmãos. Daniel 10, falando um pouco dessa luta espiritual. Diz assim: ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você se dispôs o coração a compreender e a humilhar-se na presença de Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ei, olha aqui. O homem vai fazer uma oração. A oração é respondida no mesmo dia, no mesmo momento que ele está se consagrando ao Senhor. A resposta vem, mas não chega. 21 dias, a resposta bloqueada. E aqui o Senhor mostra um cenário espiritual, uma guerra nos lugares celestiais. Foi o texto que nós lemos. Os dominadores estão nos lugares celestiais. E eles prendem essa mensagem, eles prendem a resposta. E numa guerra de 21 dias, Deus precisa mandar alguém de patente maior, que é Miguel, o arcanjo Miguel, e ele vem para entrar nessa guerra e liberar a mensagem. Muitas vezes nós estamos orando e a gente fala assim: Deus não está ouvindo. Há quanto tempo eu estou orando, Deus não está ouvindo? Irmãos, há guerras espirituais no mundo, invisível, que a gente não vê. E nós não podemos desistir de nada. Nós não podemos desistir de nada. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. E ainda que as coisas que nós estamos orando demorem,
perseverem, porque há uma guerra. Esse príncipe das trevas não é, da Pérsia, não é um ser humano que bloqueou, é um ser espiritual, é um dominador, porque naquele momento a Pérsia dominava o mundo, a título de reino, exército, etc. Então existia um poder sobre a Pérsia, e esse poder não quis deixar que a resposta de Daniel chegasse. Não pare de orar. Não pare de lutar pelo mesmo propósito. Pastor, mas eu já orei por ele. Eu já orei por ela. Aquilo é um coração duro. Aquilo é isso, aquilo é aquilo. A gente começa a pôr um monte de coisa, né? Mas o Senhor disse: persevera na oração, persevera no jejum, persevera na consagração, persevera. Uma hora vai ser liberado. Amém? E glória a Deus, né, pastor Nilo, que Daniel perseverou, porque por causa dele, de outros profetas, hoje nós que estamos vivendo essa profecia dos últimos dias, temos o privilégio de saber, porque esses homens se dedicaram, homens e mulheres, né, se dedicaram, oraram, jejuaram e trouxeram para nós informações as que nós temos hoje a respeito do fim do mundo, anticristo e tudo mais. Lucas 13, 10 a 13 diz assim: certo sábado Jesus estava ensinando numa sinagoga, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhes impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e ela louvava a Deus. 18 anos. Jesus não aguentou, era sábado, mas ele falou: eu preciso libertar essa cativa, eu preciso libertar esta mulher que está 18 anos presa. E eu vou indo para a finalização, e de repente aquelas perguntas de sempre: mas pastor, todas as enfermidades são de procedência maligna? Não, irmãos. A enfermidade que é descuido nosso, né? É muito açúcar, muito sal, muita gordura, muita Coca-Cola, muito refrigerante. Essas coisas. Tem coisa que a gente está padecendo, porque existe uma fala no mundo que é assim: você é o que você come. Sim ou não? O pessoal aí da verdura, do legume e tal, está melhor do que os outros, né? O pessoal dos hambúrguer está lascado, né? Agora, quando é jovem, dá para comer hambúrguer, dá para tomar litros de refrigerante, está tudo certo. Mas vai na minha idade, meu amigo, levar esse tipo de vida, para você ver o caixão está te esperando. Rapidinho, sem empacota. Né? Aí a gente fica velho, a gente aprende a comer salada. Tão gostoso. Legumes, frutas, né? Delícia. Estou quase virando vegetariano. Um vegano. De tão gostoso que é. Mas não faz isso não, para você ver. A gente vê os filhos, né, que a gente fala: meu, come isso, tá bom, mais tarde a gente conversa. Vamos ver se você não vai um dia comer isso aqui que eu estou comendo. É tipo uma praga assim, né? Você vai comer isso aqui. Mas na verdade a gente é o que a gente come, numa grande parte. E não são todas as enfermidades que são causa de procedência maligna, mas algumas são. Algumas são lançadas pelo inimigo para nos derrubar. São ataques, são setas, são ciladas do inimigo, sim. Então, tem as que nós temos culpa e tem as que, como Jesus libertou essa mulher, falou: se endireita. Essa enfermidade
é maligna, sai dela, em nome de Jesus. E Jesus fez isso com outros, né? Houve lá, quando chegou aquele mudo, o Senhor orou por ele, e ele voltou a falar, voltou a ver, ouvir e tal, enfim. Então, tem vários exemplos na palavra, onde o Senhor os curou, ou os apóstolos, ou os discípulos. Toda a luta é guerra do maligno? Não. Tem luta que a gente faz de graça, né? Tem luta que a gente mesmo traz para nós, né? É o quê? A gente provoca, né? Isso na nossa casa, isso no nosso trabalho, na faculdade, no trânsito, né? Na igreja. Então, tem coisa que a gente arruma para a cabeça porque quer, né? Ou porque está nervosinho, ou porque acordou de mau humor, ou porque, né? Eu conheço umas pessoas que de manhã você olha para elas, dá até... O que foi? Não, eu só ia dar bom dia só. Né? Tem gente que só começa a falar com você depois das 10 horas da manhã. Tem outros que começam só depois do meio-dia. E tem outros que não falam. E tem outros que não param de falar. Mas enfim. Então, há lutas que a gente arruma para a cabeça por causa do nosso mau humor, um monte de coisa que a gente faz de errado, né? Atitudes erradas. A palavra diz, uma palavra branda, ela calma o furor. Então, você chega uma pessoa, e aí, tudo bem? Não, tudo bem, tal. Você chega para outra, e aí, tudo bem? Tá, por quê? Calma. Não é? É assim. Então, tem lutas que a gente provoca, mas tem muitas lutas que são guerras espirituais que o inimigo coloca, inclusive ele injeta situações, mal-estar. A gente lê literaturas que dizem aonde do mundo, literatura sobre o mundo espiritual, que o marido responde para a esposa e ela entende outra coisa. Até a voz de uma resposta autêntica é invertida no coração do outro, no ouvido do outro. Isso é luta espiritual. Todas as dificuldades, elas provêm do maligno? Não, irmão. Tem um monte de dificuldade que é feita por nós mesmos, né? Porque não estudou, porque não se especializou, porque não poupou lá atrás, porque, né? Tem um monte de coisa que a gente sofre hoje, porque a gente errou lá atrás, enfim. Mas há dificuldades que o inimigo coloca para nos fazer cair. Toda falta de recurso provém do maligno? Não. Mas também. E aí a gente podia fazer um monte dessas perguntas. Tudo isso provém, isso não provém, isso provém, não provém, não provém. Sim, coisas que nós erramos. E muitas delas nós temos até que nos arrepender, pedir perdão para o Senhor e recomeçar algumas delas, né? E outras que o nosso inimigo pega pesado para cima da gente. E para finalizar, eu não vou ler, mas esse texto está em Marcos 5, 24. Essa mulher, ela estava enferma num fluxo de sangue há 12 anos. E ela ouviu falar que o mestre ia passar por lá. E ela disse assim, tão somente, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Não teve várias pessoas que Jesus olhou no olho assim e falou assim, a tua fé te salvou? A tua fé te curou? E essa mulher, com esse fluxo, e a gente já ouviu algumas mensagens falando de toda a dificuldade, como ela não podia se aproximar, porque ela era tida como imunda e blá, 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 um monte de coisa e tal. Não é a questão aqui, mas uma coisa é certa, o coração dela, ela tinha fé suficiente para dizer, se eu tocar, eu não vou pedir oração, eu não vou pedir para fazer uma campanha, eu vou tocar na veste de Jesus, e Ele pode me curar. E ela falou, eu vou tentar, eu vou lá. E ela chega no meio da multidão, e ela vai se infiltrando, e lá, suavemente, ela vai lá e toca nas vestes de Jesus. Aí Jesus fala, opa, o que aconteceu aqui? Saiu poder de mim, saiu virtude de mim. Aí os discípulos falam assim, mas Senhor, a multidão te aperta, está todo mundo te apertando, o Senhor vai perguntar quem te tocou. Ele falou, não, mas alguém tocou de forma diferente, alguém me tocou de uma forma estranha, com fé. Alguém arrancou alguma coisa aqui de mim,
Alguém arrancou o poder de mim, porque não foi um esbarrão, não foi um empurrão, foi um toque de fé. Eu quero te fazer essas perguntas para finalizar. E eu quero te perguntar, qual é a sua luta? Vai pensando aí. Qual que é a tua luta hoje? Qual é a sua guerra? Qual é a sua dor? Ela é física? Ela é emocional? Como que está doendo? Qual é a enfermidade? E eu vou fazer um parênteses. Qual é a enfermidade que o nosso Deus não pode curar? Ele diz: se vocês crerem, vocês farão as obras que eu fiz e farão as maiores do que ela. Ele não veio só e operou os sinais, prodígios, maravilhas e diz assim: olha, nunca mais vocês vão ver isso na terra, porque eu sou Deus, eu fiz e ó, acabou, era só para vocês terem uma amostra. Mas não é isso que a gente vê quando estamos lendo sobre o que os apóstolos fizeram. Eles fizeram coisas incríveis, como Jesus. Eles continuaram. E a igreja de hoje, ela é poderosa em Deus. Porque o mesmo Deus da igreja primitiva é o seu Deus. É o meu Deus. Talvez o que está acontecendo entre nós, a igreja primitiva, é o nosso nível de fé. Ou de incredulidade. São todas essas vozes que estão falando um monte de bobagem nos nossos ouvidos e a gente está ficando incrédulo. O suficiente para não crer nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas mais. Mas eu repreendo essa incredulidade na minha mente, no meu coração, no meu espírito, em nome de Jesus. Sai de mim! Qual é a dor? Na alma, nos sentimentos e nas emoções. E você pode dizer: ah, pastor, você não sabe. Sei. Quem não sabe é você, talvez. Sei o que é isso. Tenho experimentado coisas que eu não sei para quê. E eu vou falar para você, eu abro o coração para você não pensar que a gente é superstar, não. Essa semana foi uma das mais difíceis dos últimos anos para mim. Mas Deus usou 3 pessoas aqui sem saber de nada. Tem gente aqui que gravou uma oração mandando para mim. E Deus, naquele momento, daquela oração, Deus me curou. Seus pastores precisam de ajuda. Essa pessoa diz: eu fui lavar louça, o senhor para e vai orar pelo Samuel. Eu não sabia de nada. Eu estava na rua, ainda bem que eu estava num lugar meio privado, e eu falei: deixa eu ver a mensagem dessa irmã, quando vi ela estava orando por mim, eu desabei de chorar. Porque Deus queria tratar comigo. Mas Ele não me poupou de passar. Ele não me poupou de sentir o que eu estava sentindo, mas Ele queria mostrar mais uma vez o poder dEle sobre a minha vida. E aí Ele vem com uma restauração 2, 3, falei: tá bom, Senhor, me rendo, tá bom. Minha mãe está aqui, ela é prova do que eu falei para ela. Eu saí da casa dela muito triste, falei: mãe, e dei uma sentença para ela de uma situação. Minha mãe está aqui. E naquele dia o Senhor começou a intervir, para mudar o meu quadro, para mudar a minha história. E eu estou abrindo para você, não é um mau testemunho não, é porque a gente não está imune aos ataques. E se você vê essa irmã orando, ela fala assim: eu te repreendo. E ela foi repreendendo os demônios que ela via, que estavam atacando, contra-atacando a minha vida naquele momento, e não é fácil. E não pensa que eu não estou orando, não pensa que eu não estou jejuando, não pensa que eu não estou lendo a palavra.
mas ele anda ao redor, bramando para te derrubar. Bramando como um leão, buscando a quem ele pode tragar. Mas o qual nós resistimos firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Qual a tua necessidade? A gente vai fazer um tempo de oração. Pastor Jonas, me ajuda aqui. É saúde, é libertação, é emoções, é família, emprego, desemprego, finanças, salvação de familiar, libertação de vida. Eu não sei o que você precisa. Mas quando eu comecei a estudar essa palavra, ela no meu coração falava sobre a armadura de Deus. Então hoje eu ia pensar sobre a armadura de Deus. Mas o Senhor no decorrer, você não é isso que eu quero. O que eu quero é uma manhã de libertação. Hoje é manhã de libertação. Eu não sei o que você precisa, mas Ele sabe. Eu convidei o pastor Jonas aqui porque é outro que está numa luta grande, né? E nós temos passado lutas. E nós vamos aqui profetizar, nós vamos pegar um cântico que não tem nem voz, tá? Você vai ter que cantar. Tudo bem? Você canta aí, eu faço de conta. E nós vamos aqui cantar profeticamente. E se você entendeu essa palavra dessa manhã, se o Espírito ministrou em você, e você crê que o nosso Deus pode te trazer resgate hoje, seja o que for, cura, libertação, salvação, seja o que está nessa lista e o que não está. O Senhor, o que Ele ministrou no meu coração é o seguinte: é uma manhã de cura, então eu só estou obedecendo, porque é cura para mim também, e é cura para você. Então, se você quiser colocar isso diante do Senhor, acho interessante que você saia do seu lugar e venha no altar do Senhor e apresente, depois a gente ora junto, tá? Então, eu vou cantar com o Jonas, vou fazer de conta que eu vou cantar, e você pode vir diante do altar e pode começar a confessar: Senhor, Tu sabes, mas é isso, é aquilo e tal e tal. Vai entregando ao Senhor, tá bom? A gente podia emendar com o culto da noite, podia não?